Amém? Você vai usar isso aqui mais à vontade. Estenda suas mãos aqui para frente. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento, oh Pai, clamar ao Senhor para que o Senhor esteja derramando autoridade, intrepidez, ousadia sobre a vida da tua filha, Pai, ela possa falar diretamente do teu trono, Pai, que ao abrir da sua boca a palavra venha dos seus lábios, que o Senhor possa derramar a tua unção graciosa sobre essa vida, Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, como os filhotinhos, ó Pai, de boca aberta, esperando o Senhor derramar, ó Pai. Ó Deus, a porção do Senhor sobre a nossa vida. Nós queremos o Senhor, Pai. Nós queremos a tua vida, queremos a tua palavra, queremos o teu Espírito, ó Pai, queremos o teu mover, ó Pai. Queremos, ó Pai, do Senhor nesta noite, clamamos ao Senhor, em nome de Jesus, que alívio, ó Pai, nessa noite seja a boca do Senhor, ó Pai. Ó Deus, seja um vaso de fato, Senhor, a derramar desse bom perfume de Cristo que está sobre a vida dela. Amém. Nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, e que ela se sinta livre, à vontade, para ministrar segundo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Amém. E que nós, ó Pai, o teu povo, também estejamos livres para receber aquilo que será, aquela palavra que será ministrada no nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Gente, que coisa boa. Então, antes de mais nada, pastor, muito obrigada por abrir a sua igreja. Não me conhecendo, só sabendo de ouvir falar. Muito obrigada, porque é uma honra, viu? Não é uma coisa tão simples você pegar a igreja que você investe a sua vida, os seus sonhos, as suas orações, as suas lágrimas, entrega para uma pessoa e fala aqui, ó, pode ir lá ministrar. Então, para mim é uma honra muito grande. Eu agradeço muito ao professor, a sua família. Fernanda, é uma história muito engraçada. Só para vocês entenderem, meu nome é Liv Skov, eu tenho 38 anos, sou nascida e criada em Belo Horizonte, meu CPF é 0 para explicar. Na verdade, eu converti com 14 anos, meus pais foram para Lagoinha, para a Igreja Batista da Lagoinha, nós fomos automaticamente por livre espontânea pressão. Eu brinco que eu batizei em nome da minha mãe, do meu pai e do Espírito Santo, porque eles viraram entra na água e eu entrei. Só que alguns anos depois eu tive um encontro profundo com Jesus num dos momentos mais difíceis da minha vida. E Jesus ele me encontrou de uma forma muito simples. Foi uma reunião, que não era uma célula, ainda não existe esse negócio de célula, era só uma reunião de oração dos jovens. E ali, eu olhava o amor que havia e eu falava, se o Senhor me der esse amor, eu te sigo o resto da vida. Então esse foi minha grande conversão. Não foi na frente, não foi levantando a mão, foi um trato que eu fiz com Deus. Se o Senhor me der o que o Senhor tem, eu te sigo o resto da vida. Mal sabia eu. Eu fui para a faculdade, eu fui para a PUC Minas, a gente estudou turismo na PUC. Então você pensa assim, eu passei na faculdade, uma faculdade boa, sabe? Então assim, eu estava tão feliz, eu estava reconstruindo minha vida depois de muitos anos de depressão, muitos anos de solidão, mas firme com o Senhor. E eu não me adaptava à faculdade de jeito nenhum. Sabe aquele coisa boa para balada, vinhada? Quem estudou em faculdade lembra de um negócio de gente, era muito ruim. E eu não me adaptava de jeito nenhum, e eu falava, eu tenho um chamado. E a única amiga que eu tive na minha faculdade foi a Fernanda, não tive mais ninguém. Só que quando eu saí da faculdade, eu fiz 1 ano e meio de turismo na PUC, larguei tudo e fui fazer seminário. E meu seminário era 2 anos, sem televisão, sem telefone, sem nada. Então eu desapareci de todo mundo. Então o que ela achava que era uma mágoa, vocês não gosta mais de mim. Filha, eu não podia nem ligar pra minha mãe direito, quanto mais, entendeu? E foi uma coisa muito única. Eu e a Ângela tá aqui, minha filha preciosa. Minha mãe tá aqui, minha avó também, tá, gente? Eu também sinto, Senhor. E eu vim porque, assim, eu vivi dentro da igreja, cresci dentro da igreja, e aí um dia aconteceu uma coisa que nunca acontece com ninguém. Eu me feri com a igreja. Só minha mãe riu. Sensacional. Eu me feri com a igreja, me senti frustrada e falei, vou largar isso tudo, não quero mais saber disso, porque o mundo vai me tratar melhor. Então o que aconteceu? Eu fui pro mundo. Mas não fui pro mundo louca, não fui pro mundo desviei, vou usar pra mundo. Não, fui namorar, fui fazer faculdade, fui viver uma vida normal. Até que eu acordei com 34 anos. Eu tive carro zero, eu tinha um namorado que eu queria, eu tinha um emprego muito bom, que pagava muito bem, de renome. E eu sentei na minha cama e eu chorei e falei, Deus, por que eu tenho tudo e ainda assim eu me sinto vazia?
porque eu tenho tudo o que eu quero e nada do que eu preciso. Eu nem sabia como voltar. Vou ser sincero, eu falei, Jesus, o que eu faço? Eu vou para frente, eu aceito Jesus de novo? Como é que eu faço para voltar? Porque eu sinto falta do Senhor. Só que eu nem sei o que fazer para voltar. Porque tipo assim, eu simplesmente volto para a igreja como se nada tivesse acontecido, depois de tudo ter acontecido. E ali, a primeira coisa que eu fiz foi terminar meu namoro, foi começar a buscar o Senhor. E eu terminei meu namoro no domingo. Na segunda-feira, meu primo que morava em Sacramento, na Califórnia, me manda uma mensagem. Eu e minha esposa oramos há 1 ano para você vir para cá. Porque eu, só em parênteses, eu sou a única parente que fala inglês desse meu primo. Então ele sempre orou para que eu fosse. E você imagina, pelo menos existe alguém para apresentar, né? Existe alguém que pode falar seu idioma, família. E eles oraram por mim. E fiquei empolgada, fui passar um tempo lá. E ali, Deus começou a mexer no meu coração. Com 35 anos, eu fui para uma escola, para um seminário chamado Bethel Supernatural School of Ministry, que basicamente é a escola do sobrenatural, a escola do sobrenatural ministerial da Bethel. E é um seminário muito louco, muito chato, muito Jesus, muito desse jeito, gente. É mistério. E eu fui para lá sem saber, eu só queria um sabático, eu só queria sair do Brasil, porque afinal de contas eu não aguentava mais. Eu já estava ferida. Lembra que eu te falei? Eu estava ferida, não teve cura até então. Eu só estava ferida. Ódio do mundo, de todo mundo, só quero ficar livre disso, que a vida é muito injusta, eu quero ir embora. E eu fui para os Estados Unidos, que eu vou recomeçar, vou casar com um gringo e nunca mais volto para o Brasil, continuo solteiro até hoje, com as passagens. Só que lá, eu falei isso na reunião de ontem, eu falei, gente, quando você busca, quando você abre mão dos seus direitos, Deus dá os dele para você. Amém. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui tipo assim, sabático, tô aí, Jesus, é nóis, eu gosto de você, você gosta de mim, aleluia, todo mundo canta junto, eu cantava junto, até que Deus me encontra num profundo que eu não lembrava que existia. E era simples, porque perdão, quando vem de Cristo, é sangue, uma vez que passou, acabou. Então, lembra que eu falo que eu não sabia como voltar? Eu simplesmente, pastor, eu me posicionei e falei, eu quero. Ele falou, então é. E eu falei, é só assim, é simples assim. Não precisa fazer mais nada, não precisa, você vai precisar liberar perdão, você vai precisar fazer uma série de coisas. Mas você não vai fazer sozinha, porque o meu Espírito anda com você. Amém. Amém. Glória a Deus. E nessa minhas vindas e vindas, eu fiquei 3 anos nos Estados Unidos. Eu formei ano passado, mas voltei de novo nos Estados Unidos. Eu acabo indo voltando sempre, porque graças a Deus, Deus me deu conexões muito preciosas lá. E eu aprendi uma lição muito importante nos Estados Unidos, que é a qual eu vou estar ministrando hoje. Chama-se Não Existe Almoço Grátis. Aí você pensa, o que essa não está nem na Bíblia? O que esse ser humano vai falar? O americano tem uma expressão que não existe almoço grátis, o que significa que nada vem de graça. Se você quer alguma coisa, você vai ter que ralar. Você vai ter que se esforçar. E ainda que a vida seja injusta, você pode transformar as suas circunstâncias com o seu esforço, com a sua obediência. E aí você pensa, mas tá bom, moça, nunca te vi na vida, mas como assim? Muitas vezes na vida, quando a gente começa a caminhar com o Senhor, nós recebemos muitas coisas, muita revelação, a gente descobre os nossos dons e talentos. Só que em determinado momento da nossa caminhada com Deus, a gente costuma confiar mais nos dons e nos talentos do que no Deus dos dons e dos talentos. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vi o guitarrista de vocês. Na verdade, essa banda é incrível. Eu falei, ó, falar pra você, filho. Nossa, bate. Senhor, aleluia, eu estava aqui no mistério. Não, é sensacional. O guitarrista me chamou a atenção, porque o guitarrista me lembrou uma história que eu tive que sentar para escrever. E você, qual é o seu nome? Rafael, então. Quando ele estava fazendo os riffs, ele me lembra muito o Matt. O Matt Benhart, ele é um brasileiro que foi fazer esse seminário também, chegou nos Estados Unidos e ele tocava guitarra. E eu chegar lá, ele não ficou no louvor, ele começou a observar as coisas, ele via as pessoas, e ele falou, cara, eu queria tanto poder fazer algo melhor. E aí ele descobriu essa frase, não existe almoço grátis. Então o que ele fez? Ele falou, cara, eu quero ser guitarrista o resto da minha vida. É isso que eu quero fazer. É usar esse instrumento para levar a glória de Deus, mas como que eu faço? Eu preciso estudar. Então, no período que ele ficou nos Estados Unidos, nesse seminário, são 3 anos, no caso, acho que ele foi só 2. Ele treinava todos os dias, de 3 a 5 horas por dia. E ele treinava, ele treinava tanto, que hoje ele é o guitarrista do Jeremy Riddle. Deixa eu falar nele? Só para vocês terem ideia, o Jeremy Riddle hoje é um dos maiores ministros de louvor do Brasil. Do Brasil, não, dos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos. O cara é incrível. Ele mete um amor de pessoa. E ele fala, você quer alguma coisa? Sinto lhe informar, vai ter que ralar. E muito. Só que tem uma realidade. Aquele que se esforça sempre vai ganhar do talentoso. Moisés e Josué. E ele não entendi. Moisés nasceu separado por Deus no mistério de Jeová. Quando tudo estava sendo difícil, entrou no cestinho, pá no rio. Filha de Faraó, pega aquele mistério, e ele cresce na casa do cara mais importante, aí ele descobre o propósito, aí ele mata o cara, foge, vai lá para um negocinho, encontra o arbusto. Olha que mistério, olha que história, olha que legado, imagina. E mesmo com todas as perdas e loucuras, ele ainda assim tinha uma estrela em cima dele. Sabe aquela pessoa que nasceu com a estrela em cima? Que não é você? Tipo, não sou eu? Aquela pessoa que nasceu, se você nasceu para brilhar, Moisés nasceu para ser um cara poderoso. E aí ele tem o cajado, enfrenta Faraó, divide o Mar Vermelho, deixa eu falar rio, divide o Mar Vermelho, passa todo o povo, vive todo o mistério. Tudo que Deus tinha. E ele não pisa na terra prometida, porque ele se acostuma com o poder que ele tem. E esquece que o poder não tem problema. O seu talento ele é bom, mas sem o Espírito Santo, sem a obediência, sem o direcionamento de Deus, ele não vale nada. E ele não te leva para a terra prometida. Aleluia. Então você olha o outro lado da moeda. Vamos abrir Josué 1. Josué 1. Eu vou pular aqui com os versículos, então eu vou ler primeiro 3, o 5 e o 9, tá? Só porque, se você quiser ler tudo, depois de uma oração linda, um áudio com Jesus, é maravilhoso. Josué 1, versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Vamos para o versículo 7? Tão somente se forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Versículo 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém. Amém. Aleluia. Moisés não nasceu com estrela. Moisés não era especial. Não era de uma tribo, não era de uma família. Moisés era solteiro. Josué, desculpa. Obrigada, mãe. Adoro, gente. A gente valoriza. Josué, Josué não tinha nada. Ele não tinha estrela em cima dele. Ele, na verdade, era um cara do contra, porque quando todo mundo falava pra ele desistir, porque a terra prometida era ruim, ele e Caleb falaram, cara, a gente dá conta, vocês estão reclamando do quê? Mas não, ele não tinha, ele era um cara do contra. Ele não era especial, ele não tinha um grande talento, ele tinha uma única coisa: obediência. Amém, Jesus. Josué obedecia a tal ponto que Deus falava para ele, faz assim, ele fazia assim. Não faz nada, ele não fazia nada. Então você imagina lidar com a ansiedade daquele povo maluco de Israel, que costuma fazer um monte de coisa doida, por simples obediência. Eu vou obedecer, quando Deus mandar é que eu vou, não reclama. E ele mandava as coisas mais loucas, tipo, a gente vai rodar ali 7 vezes, tá? O exército do povo queria matar tudo. Não, nós não vamos fazer nada, nós só vamos rodar e orar. Obediência. Sabe, engraçado, a gente muitas vezes tem uma inferioridade. A gente não se sente digno de conquistar e fazer absolutamente nada porque a gente não nasceu no berço de ouro. Nós não temos o talento ou o dinheiro, nós temos sempre alguma coisa faltando. Eu não tenho talvez a beleza para ter um marido, mas às vezes eu não tenho o dinheiro para poder comprar meu carro, mas às vezes eu não tenho. E aí você coloca todos os empecilhos da sua inferioridade sem entender que a partir do momento que você se posiciona, você dá permissão para Deus agir. Amém. Então Moisés, ele tinha absolutamente tudo.
Mas infelizmente, mesmo com tudo, cara, vocês têm que entender, Moisés foi o único ser humano que o capeta literalmente brigou para poder pegar o corpo. E o pessoal, não. É surreal quem Moisés foi. E ainda assim ele não experimentou 100% de Deus. Porque ele confiou muito mais no talento que ele tinha do que Deus no talento. O segundo exemplo que eu vou dar é justamente o contrário, porque a gente pensa assim, primeiro Moisés e depois Josué. Então primeiro o errado para vir depois o certo, né? Então eu vou falar de Davi e Salomão. Davi, o menor da casa dele, o mais fraco, o que cuidava de umas ovelhinhas ali, o que não tinha nada com nada. Um dia Samuel chegou e tudo bom, beleza? Deixa eu tocar um óleo aí que você vai ser rei. Aí ele é ungido rei, sabe o que ele faz? Nada. Volta para as ovelhas. Ele continua, exatamente, ele continua cuidando das ovelhas. O que eu vou fazer? Você falou que eu vou ser amém, eu recebo a promessa. Mas eu não fico ansiosa porque eu tenho que fazer ela acontecer. Se Deus prometeu, quem que vai cumprir? Aleluia. Amém. Amém, Jesus. E é muito doido quando você começa a pensar isso, porque você começa a olhar pela lógica do tipo, peraí, então se Deus prometeu que eu vou fazer X, Ele vai prover o X. Então eu não preciso ficar ansioso, eu só tenho que me posicionar em adorar, em buscar. E se precisar, vou ali matar o gigante. Peraí, gente, peraí, nós somos o exército de Deus vivo, por que vocês não pegam? Ele com uma pedra. Fala, Deus, aqui não, aqui não. E ele faz tudo, também conhecido como um homem segundo o coração de Deus. O que escreveu os louvores mais maravilhosos, os salmos mais incríveis. O cara que, tipo assim, no amor que ele tinha pelo Senhor, criou um tabernáculo que louvava 24 horas, 7 dias por semana, porque digno é o Rei. Amém. O cara que quando a arca entrou, ele se despiu de toda a sua, sabe, dessa sua, quando a pessoa fica muito preocupada com gostar de mim, da sua reputação, obrigada. Ele se despiu de toda a sua reputação, que se exploda no mundo, importa que Jesus não, o que importa é que Deus está entrando aqui. Deus voltou, o meu Senhor, a presença manifesta do meu Deus voltou a habitar. Olha que coisa mais incrível. E aí ele gera com todos os erros, porque nós somos humanos, e ainda que ele errou, e muito, e pagou um preço muito alto pelos seus erros, ele nunca se manteve longe da presença do Senhor, e por isso ele continuou sendo abençoado de sobremaneira. Quando Salomão veio, o filho dele, amado, gerado, sonhado, recebe a bênção, chega diante do Senhor, fiel, constrói o templo mais perfeito. É um templo tão perfeito, gente, que a glória de Deus se manifesta nesse templo. Você tem que entender que Deus não se manifesta em qualquer lugar, no Antigo Testamento. Porque não tinha essa coisa que a gente tem, que é o Santo, o Espírito Santo, nada disso. Para você conseguir estar perto da presença de Deus, tinha que haver perfeição, uma excelência de um nível que seria acima de qualquer coisa humana. Salomão cria tudo isso. E Salomão ganha do Senhor um desejo. E ele fala, eu quero sabedoria. E sabe o que a sabedoria de Salomão levou a fazer? Provérbios, um dos livros mais incríveis da Bíblia. A gente não pode tirar o mérito do esforçado, do talentoso, nunca. Porque é real, você está experimentando. Só que infelizmente na sua morte, porque ele começou a confiar na própria sabedoria, ele começou a casar com mulheres estranhas, ele começou a fazer tudo que afinal de contas eu sei. E porque eu sei, eu não preciso do Deus que sabe. E quando ele morreu, Israel foi dividida. E a bênção nunca mais foi a mesma. E ainda que houvesse o amor do Senhor pela terra, porque o coração duro de uma pessoa que deixou de confiar no Senhor, vocês têm noção? Uma das nossas coisas, uma das nossas realidades. Por que eu estou pregando isso sobre o talentoso e sobre o esforçado? Muitas vezes na vida nós nos contentamos apenas com comida espiritual. A gente vem aqui, a gente recebe o que o pastor prega, a gente come o que ele falou, vai para casa e pronto. Sendo que Deus tem tesouros, dons, talentos, visão, missão, tem tudo para te dar. Ele tem muito mais para te dar. Então quando eu estou falando isso, eu não estou falando isso para tipo assim, olha, eu estou fazendo você passar vergonha porque você não busca Deus. Não é nada disso. Eu só quero te lembrar uma coisa, existe muito mais. Amém. Amém. Só que vai ter que ter um preço. Você vai ter que se esforçar. Amém. Porque não existe almoço grátis. Amém, Jesus. Aí eu fui orar, Deus começou a falar isso comigo, eu escrevi, eu falei, tá Deus, mas não existe nunca almoço grátis? Ele falou, lógico que existe. Eu falei, existe.
Aonde? Meu Deus fala assim, multiplicações de pães e peixes, querida. Não tinha nada, eu fiz. Ninguém pagou. Nossa, Jesus, tá beleza, né? Tirando isso, tem mais algum lugar? Não. Só que não tem milagre. O milagre é o único momento em que eu faço aquilo que não existia tornar realidade. Amém. Só que meus filhos não buscam milagre. Nem eu. Quando eu falo isso para vocês, é porque eu quero trazer a vocês a realidade de que não adianta eu vir aqui com toda essa palavra, montar uma mesa posta, você achar legal, tirar foto, postar no Instagram e não viver o que está falando aqui. Quantas vezes na nossa vida espiritual nós tiramos a foto, nós postamos o versículo, nós conversamos com as pessoas, nós temos um discurso bonito, mas aquilo não transforma a nossa vida em realidade. Lembra que eu falei do milagre? Deus é o único, Jesus é a única pessoa na sua vida que pode fazer o que não existe existir. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Testemunho. Eu estava ali, só para vocês terem uma ideia, é muito bonito, né? Nossa, ela morando nos Estados Unidos da América. Nossa, ela falava inglês. Hallelujah. Aí ninguém sabe que depois de 6 meses do meu primeiro ano, não tinha mais dinheiro. Porque não sei se vocês lembram, quando eu saí do Brasil, eu toquei um dólar que eu tinha 3,10, não, a 2,80, e 2 meses depois ele foi para 4,50. Então vocês entenderam que o meu dinheiro assim, ó, acabou. E aí eu tive que fazer uma coisa que eu não sabia que podia acontecer. Eu tive que bater o joelho no chão e falar, Senhor, dá-me de comer, dá-me de beber, dá-me um aluguel também. E mês após mês, milagre após milagre, Deus começou a prover. Amém. Um dos dias mais engraçados foi dia 30 de dezembro. Eu estava sentada conversando com a minha roommate, né, com a menina que morava comigo, a Mira, americana, gracinha demais. Grande amiga minha, faltava $100 para eu pagar meu aluguel. E eu falei, amiga, me perdoa. Esse mês eu não vou ter. Ela falou, não tem problema não. Deus vai prover. Eu cubro você até Deus trazer o dinheiro. Tá? Mas assim, vamos lá, né? Eu sempre faço, eu sei que amanhã é o último dia do mês, a gente, nos Estados Unidos você paga normalmente aluguel, ou no primeiro dia ou no último dia do mês, é mais ou menos assim que funciona. Eu falei, olha, Deus vai prover assim, eu sei, eu creio, amiga, me perdoa, porque assim, é tão triste viver essa vida de DVD. Você ganha, você dá, você não fica com nada pra você. Mas Deus é fiel, Deus é bom, eu estou tão feliz, eu estou fazendo o 2º ano desse seminário. Olha como Deus tem sido bom comigo. Literalmente, estou sentada na mesa, a mão aqui. Umas duas, gente, era 9h10 da noite. Vocês entendem uma coisa? Americano não é esse tipo de ser humano que tipo, vou na sua casa. Americano liga, marca algumas semanas de antecedência, às 8h da noite, aí 10 para as 8 ele aparece. Americano é super certo, super horário, sempre avisa e de repente toca. Nossa porta, a gente abre, é uma americana, amiga nossa, chega, gente, tudo bom? Eu trouxe para vocês presentes de Natal. Sacolinha. Quanta casa? Quando eu abri a sacolinha, de o que tinha dentro? $100. Eu tiro a sacola e entrego para mim. A Mira olha e fala, poxa, me trata, Senhor. Amém. Passa-se vários meses, vocês têm que entender que isso aconteceu o tempo todo, porque eu não tinha dinheiro nenhum. Você acha que eu já, oi mãe, manda $500 para mim, isso não existe, gente. Não tem essa coisa, não tinha de onde tirar, então eu tinha que orar. Eita, glória a Deus. É mistério. Aí eu lembro que, por isso que eu falo, a pessoa pensa na vida do glamour dos Estados Unidos também. Não tem noção, meu filho, os perrengues que eu passava só no joelho. Senhor, eu preciso do teu mover, porque eu não consigo. Eu te obedeço, é pra rolar, eu rolo. É pra pular, eu pulo. Mas pelo amor de Deus, paga meu aluguel. E é muito engraçado que teve um dia que eu estava na igreja. E na minha igreja, na Bethel, lá nos Estados Unidos, vocês têm uma coisa. Toda vez que tem um dízimo, eles fazem uma declaração. E eles escrevem, a igreja toda fala, Senhor, obrigada, que o Senhor nos abençoe com empregos e melhores empregos, que o Senhor nos abençoe com cheques no correio, que é uma coisa que acontece nos Estados Unidos, abençoe com ofertas, abençoe a gente com heranças e dinheiro no banco, que nós vemos pelos nossos débitos quitados, nós temos a nossa poupança elevada, e nós te agradecemos porque o Senhor nos abençoa para que a gente vista no reino. E eu estou fazendo essa oração em inglês e eu começo a rir no meio, porque eu pensei assim, Jesus, eu não tenho nada para dar de oferta, tem Deus, sério? E eu começo a rir, porque gente, eu moro aqui, nesses pontos dessas maluquices, e falo, então, João, vai aqui, eu só sobrou isso aqui. E eu ria, descontroladamente dentro da igreja, falando isso, pensando,
não posso trabalhar, não posso fazer nada nessa terra, e eu honrei o meu visto. Porque eu podia fazer uma coisinha ou outra para pagar minhas contas. Mas a partir do momento que eu faço na minha força, eu pago a conta. Né? A partir do momento que eu confio em Deus, tem que pagar ele. Amém. Glória a Deus. E faltava $160 para pagar meu aluguel. E eu tô lá rindo, né? E eu sempre acredito. O quê, né? Fazer o quê? Aí toca uma música assim, desesperada. Ui, chorando, sabe esse choro? Aí eu olhei pra ela assim, tudo bom? Jesus chegou, né? Isso nunca aconteceu. Nós acabamos de chegar aqui, nós vamos visitar a igreja, e Deus falou comigo. E falou com o meu esposo, a mesma coisa. Tu tem ideia? Imagina que você, não sei se você namora, você é casado, você imagina que Deus falou com você X e falou com ele X, quando vocês conversam é X, você ela falou, Deus nunca fez isso, eu nunca vivi isso, eu nunca imaginei que Deus pudesse falar com a gente. Eu até arrepio, gente, porque foi muito bonito. Ela falou assim, você não tem ideia, eu não sabia que Jesus falava comigo e com ele, ao mesmo tempo, a mesma coisa. Chorando, aleluia, mistério, chorando, Deus falou pra gente. A gente dá o que a gente tinha pra você, mas é muito pouco, você feliz, eu morri com dinheiro, você tem uma coisa muito aleatória. Eu nunca tive nada, vim aqui, Deus mandou junto, eu não tive. Tá bom, né? Aí eu falei, amém, é bênção. Eu realmente preciso. Não se faça advogado quando a bênção chega. Amém. Amém. Não vira assim, não precisa. Não precisa sim, pelo amor de Deus. É sério. Quando a bênção de Deus chega, quando o carro que Deus te dá, quando as coisas chegam, não pede desculpa pelo cuidado do Senhor na sua vida. Porque Ele vem de obediência. Amém. Amém, Jesus. Não desmereço o milagre do Senhor. Então eu peguei o dinheiro, eu ri, virei pra frente, eu estava com uma outra menina que morava comigo, a Michelle olhava assim pra mim, olhava pro dinheiro, eu falava, não acredito. Quando eu fui contar, $160. Aleluia. Glória a Deus. 3 anos disso. 3 anos disso. Quando eu recebi minha ordenação pastoral, tudo é sempre assim, gente. Não porque eu me sinto mais qualificada, mas é porque eu sei que se eu obedecer, Ele vai me usar. Amém. Amém, Jesus. Se você crer, Deus vai te usar. Mas eu não tenho muito para dar. Mas eu nem sou tão importante. Você acha que o Josué era? Você realmente acha que Josué se sentia importante quando Deus literalmente aparece na frente dela para ser forte e corajoso, criança? Não tema nem te espanta, tá? Porque imagina, para espantar é porque... Não, ó, é treta, filho, mas não tem problema. Eu estarei contigo aonde quer. E onde você pisar a planta dos teus pés, eu te darei esperança. Então ele ganhou uma promessa. Cada pessoa que está aqui hoje tem uma promessa de Deus. Amém, Jesus. Deus tem algo para a sua vida. Amém. Que é único e eu não posso tomar de você. Amém. Mas você pode enterrar o seu talento. Lembra da parábola? Eu enterro e falta bonito. Imagina. Deus falou comigo um dia assim, ensina a minha igreja a desejar os meus tesouros. Ensina a minha igreja a desejar algo além do arroz com feijão, algo além do que simplesmente o normal. Porque o normal todo mundo tem, eu tenho tão mais. Eu criei tudo isso e o povo ainda reclama do trânsito. Quando você entende o tesouro que Deus tem para você, você também tem o seu próprio valor. Lembra que eu falei de prioridade? Existe uma realidade no mundo espiritual que é a realidade do reino. E o que é reino? No mundo eu dou uma moeda e ganho uma Coca-Cola. No reino de Deus eu dou uma moeda, eu não ganho nada. Daqui a 3 anos eu ganho um banquete. Nem eu sabia que era por causa da moeda. No mundo, exatamente, no mundo é olho por olho, dente por dente. No reino de Deus eu vou te dar um tapa e você vai me dar outra face. O que não significa que quando alguém te bater, você fala assim, bate de novo. Ei! Porque a gente adora Na verdade é quando você for ferido, quando você for magoado, quando você for rejeitado, quando você for roubado. Você não deixa que esse sentimento roube de você a confiança de tentar fazer de novo. Eu vou dar um exemplo para quem é solteiro. Quando você ama alguém, alguém quebra seu coração. A culpa é da pessoa e não do amor. Então não julgue o amor uma coisa que vai te prejudicar.
Pelo contrário, escolha amar de novo. Isso é dar outra face. Eu vou escolher então um dia crer que Deus vai ter um esposo para mim. Está entendendo? Isso é dar outra face. É ainda que corra o risco de eu ser ferida de novo, eu não me importarei, porque eu creio que se eu for obediente, o Senhor vai cuidar de mim. Amém. É quando você é traído numa amizade, você fala, eu tenho poucos amigos porque eu não quero conhecer gente nova. Isso é uma proteção que você coloca, que te afasta de conhecer pessoas incríveis que podem mudar a sua vida. Porque eu não quero me ferir. E aí a gente pega um escudo cheio de buracos, porque a gente pega a nossa ferida e usa ela como escudo. Desde quando o filho não tem que ser escudo na nossa vida? É o Senhor que é o nosso escudo e proteção. Amém. E ele falou, gente, desculpa, no mundo tem instituições, então não adianta. Mas ele, quem venceu o maligno, foi ele. Quando eu falo do reino, eu quero que você entenda essa perspectiva de tudo que você entrega para Deus, Ele dá o dele para você. Quando você dá o seu coração para Jesus, Ele dá o dele para você. Amém. Glória a Deus. Quando você dá a sua coroa, a sua glória para Deus, Ele dá dele para você. Amém. Glória a Deus. Quando você dá para Deus o seu direito, Ele dá o dele para você. Amém. Amém. Existe uma realidade que Deus quer acordar você. O que você dá para Ele, Ele pega o que é dele e dá para você. Amém, Jesus. Eu dou a minha sabedoria, coloco a minha sabedoria diante do Senhor. Então eu vou derramar a minha sabedoria sobre a sua vida. Amém. Quando você pega Deus, eu vou dar o meu talento de desenho para o Senhor. Ele fala, então eu vou te dar uma inspiração sobrenatural. Mas não se esqueça, não baseie a sua vida naquilo que Deus te dá, mas no Deus que te dá tudo. Amém. Não adianta você servir se você não tiver intimidade com o Senhor. Deus não está preocupado com seus títulos, não está, Ele está preocupado com o teu coração, Ele quer você. Amém. Ele quer intimidade, Ele quer relacionamento, Ele quer falar com você sobre o seu dia. Sabe aquela história de mulher quando o marido chega em casa? Eu quero te contar tudo que aconteceu no meu dia. Então hoje, às 7h15 da manhã, quando eu peguei o 9408 e fui fazer, sabe isso? Deus anseia fazer isso com você. Amém. E a gente não pensa que Deus quer isso pra gente. A gente só pensa que Deus está conosco naqueles momentos que são ruins ou de dificuldade. Amém. Você está nos bons também. Mas eu não sei fazer isso. Como é que esse negócio de intimidade com Deus? Tipo, você não faz sentido pra mim. Então tira um dia. Seja de manhã ou seja à noite. Lê um versículo bíblico. Escreve, Deus, olha, eu estou sentindo isso, eu estou precisando disso. Isso precisa ter uma coisa comigo. Não estou falando espiritismo. Não é isso, pelo amor de Deus. Pelo amor, me ajuda. Mas eu estou falando, tipo assim, Senhor, eu sei que a sua presença é real. Eu sei que o Senhor fala comigo. Eu muitas vezes não entendo, Senhor, mas olha, fala comigo na tua palavra. E Senhor, Josué, aí você vai lá ser forte, corajoso. Amém, Senhor. Obrigada, me ajuda a ser forte, corajoso. Isso é intimidade com Deus. Amém. Você não pode esperar vir, porque na verdade, gente, o tamanho da sua mesa é o tamanho da sua fome. Deus só vai montar uma mesa do tamanho da tua fome. É você que tem que querer. Lembra, não existe almoço grátis. Não vai vir de graça. Tarde demais. Eu tenho tesouro. Você vai comer essa mesa ou não? Você vai comer a mesa não, tá? Você vai comer comida na mesa, né? Porque imagina tudo lá, não na mesa da moto. Eu estou falando para vocês isso. O tamanho da sua mesa é o tamanho da sua fome por mais de Deus. Aí, não sei se você quer mais de Deus. Tudo bem. Você não vai experimentar mais de Deus também, só te avisar. Então não reclama quando você vê os milagres dos outros e você fala, o que acontece comigo? Deus não me ama? Não, Deus te ama. Não é Deus vai te salvar, querido. Mas você não busca. Aquele é muito real. Buscares e achareis quando buscares de todo o vosso coração. É uma realidade. Lembra que eu falei do reino? Você dá uma moeda, ganha uma coca? Então, no reino, se você busca, você acha. Amém. No mundo, é o único lugar que você busca. E talvez você encontre alguma coisa que pode dar uma direção daquilo que vai ser. Em Cristo, você busca e você acha. Deus não tem medo das perguntas difíceis. Deus não tem medo das suas feridas nem dos seus danos. Deus não tem medo de absolutamente nada. O que Ele anseia de você é o seu coração. Amém. Amém. Só isso. Quero que você abra comigo. Mateus 6, 25. Eu vou ler os versículos do caso.
Mateus 6:25. Versículo 6:25, isso. Versículo 6:25. É o que eu deixei salvo aqui, falei mais fácil. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de beber ou de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vossas vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em vossos celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste é sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que árvores? Quero que você pule para o versículo 34. Vou pegar o 33. O buscai. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos aquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia, o seu próprio mal. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu tenho algumas palavras proféticas para dar aqui, Deus falou algumas coisas comigo, mas eu queria ministrar primeiro o coração de vocês. Amém. Porque eu não quero que você se distraia para aquilo que um homem faz, mas sim pelo poder do Senhor que está nesse lugar. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Em fé, eu quero que você abra os seus olhos fechados, não olha para mim. Eu quero que você abra os seus olhos espirituais e veja a mesa que está diante de você. Uma mesa que é composta de promessas, de sonhos, de desejos, de visão. Senhor Jesus está do lado da tua mesa. Glória a Deus. E Ele bota um paninho no braço igual garçom e fala: vem comer. Vem comer. Se nesse momento você não consegue ver isso, se você não consegue ver a mesa, se você não consegue ver Jesus te convidando, eu quero que você levante a sua mão. A Ângela e eu vamos estar orando por você, porque nós queremos quebrar a mentira.